Olá pessoal, sou a professora Eliane das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e hoje nós vamos ver sobre escalas, né? Vamos ver um pouquinho a respeito de escala de Dó maior, que é a base de todas as outras escalas e principalmente os dedilhados, tá? Dedilhados e passagens, que é o que muitos alunos têm um pouquinho de dificuldade nos dedilhados e nas passagens. Quando entendemos bem a escala de Dó maior, né, que é a escala é uma escala, né, que a gente vem aqui, olha, vem subindo, né, até e passando por várias oitavas. Quando a gente entende bem o dedilhado, entendemos bem a passagem, né, de cada dedilhado, a gente depois consegue transportar para as outras escalas que virão, tanto maiores como menores, né? E também escalas cromáticas, escalas invertidas e assim por diante. Então, é muito bom a gente prestar bastante atenção no dedilhado, na passagem desses dedilhados, para que a gente consiga depois memorizar e fazer um bom trabalho. Não há necessidade de correr, tá? Eu sempre falo, né, para os alunos que toda música, toda a partitura que a gente for tirar à primeira vista, não há necessidade de correr, não há necessidade de início de tocar com as duas mãos, né? A gente pode tocar com mãos separadas, bem devagar, vencendo a nossa ansiedade, né? Todos nós temos ansiedade, já queremos sentar no piano e tocar, né? Então, não há necessidade disso, a princípio, tá? A princípio, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tocar bem devagar. Olha, bem devagar, né? Pensando assim. Primeiro dedo, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A gente vai vir até aqui só, tá? Depois a gente tem a volta, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro, quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo e primeiro, ok? Vamos de novo? Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro, quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo e primeiro. Então, de início, a gente vai tocar desta forma, bem devagar, observando dedo por dedo, passagem por passagem e memorizando essas passagens, tá? É isso que é importante, a gente memorizar as passagens, né? Então, a gente vai fazer isso daqui depois. E isso gradativamente, com o tempo, tocando forte, tocando devagar no início, a gente vai sentindo as notas, né? Abaixando as notas até o final, né? Olha, sempre até o final, tá? Com o tempo, a gente consegue ter mais agilidade para correr, para fazer um bom trabalho, porque os dedos, eles vão estar fortalecidos, né? Claro que com outros exercícios, né? Não é só o exercício de escala, mas outros exercícios vão ajudar que os dedilhados fiquem fortalecidos, aí a gente consiga tocar mais rápido, né? Tá? Lembrando que a mão não pode cair, tocar de uma forma confortável. Aí, a gente vai para a mão esquerda. Nós vamos pegar aqui, ó.
Então, a gente tem aqui o Dó central, né? Que fica entre as duas teclas pretas, a gente tem o Dó central. 8 notas, nós vamos começar com a mão direita, descendo. Nós vamos descer mais um pouquinho e começar com a mão esquerda, que é o que pede o livro do Anon, né? Então, a gente vai começar aqui, ó, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro, quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro, quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro. Paramos aqui. Agora tem a volta. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ok? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos ter que memorizar a mão direita, memorizar a mão esquerda. Elas não são iguais. Por quê? Enquanto eu estiver aqui fazendo na mão direita, né? Olha, tô aqui na mão direita, fazendo a passagem aqui eu já faço outro tipo de passagem, né? Ó, eu já venho pra cá, ó. Tá? Então, por isso que seria interessante que vocês estudassem de mãos separadas. Então, ó, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro. Quarto, terceiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, primeiro. A volta. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dedo. Tá? Memorize assim bem devagar. Não há necessidade de correr, né, como eu expliquei. Quando a gente corre, a gente atropela tanto as notas como os dedilhados. Quando a gente toca bem devagar, né, aí no outro dia vai lá, toca mais um pouquinho, no outro dia toca mais um pouquinho, e assim vai, sucessivamente. Quando eu faço esses exercícios de todo dia vai lá e toca um pouquinho, toco devagar, fico memorizando, dedilhado por dedilhado, nota por nota, com o tempo, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter agilidade, né? Mas primeiro, o que eu fiz? Eu estudei correto, estudei o certo. Quando a gente estuda certo, a probabilidade de tocar certo é maior. Quando a gente estuda errado, a probabilidade de tocar errado também é maior. Então, pensem nisso. Então, não há necessidade de eu já pegar a escala de Dó maior para os iniciantes, para aqueles que estão começando e já querer correr, e já querer tocar com as duas mãos. Não há necessidade. Vocês viram que tanto com a mão direita como com a mão esquerda, tem uma diferença, né? Na passagem de dedilhados, né? Tem essa diferença. Se eu não decorar essas diferenças nas duas mãos, né, ou memorizar, entender, né? Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou querer depois correr, eu vou querer depois tocar a escala de uma forma fluente, eu não vou conseguir. Eu vou ter bastante dificuldades para isso, tá? Porque depois, na hora de juntar as duas mãos, que é o difícil. Muitos alunos têm essa dificuldade. Estudam de mãos separadas e aí depois na hora de juntar tem essa dificuldade. Mas por quê? Porque às vezes não estudou desta forma. Certo? Então, se a gente estudar desta forma, né? Nós estudarmos dessa forma, devagar, quase parando, meditando, né? E dia após dia, a gente conseguir fazer isso, nós estaremos fazendo um bom trabalho, tá bom? Então, sempre que eu falo para os alunos,
estudem devagar, vençam a ansiedade de querer tocar muito depressa, então já de querer tocar rápido à primeira vista. Toda primeira vista é difícil para todo mundo, qualquer artista, à primeira vista é difícil, ok? Então, até o próximo vídeo.